Forças Armadas entregam relatório sobre as urnas eletrônicas ao TSE, mas arranjam guerra com bolsonaristas por não terem dito que teve fraude na eleição. Após Elon Musk assumir o controle, Twitter disponibiliza selo azul de verificação a quem puder pagar $8 por mês. Se o Felipe Neto ficou puto com isso, é porque o Musk talvez tenha agido certo. Presidente eleito Lula resolve fazer o L ao falar sobre teto de gastos, e o mercado financeiro já começou a fazer o dedo do meio para o próximo presidente da República. E ainda, ex-presidentes podem ganhar cargo de senador vitalício, mais inúteis sendo pagos com o seu dinheiro. Por isso, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente. No ar para todo mundo em mais de 20 plataformas de streaming de áudio, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. E trazido a você, como sempre, pela Anchor, a maneira mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou o William Lourenço, seu nobre locutor, e esse é o podcast Cafezinho. Desde já eu agradeço a você que me acompanha pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Essa edição do podcast Cafezinho vai começar falando sobre a ideia mais idiota, inútil, estapafúrdia e imbecil que um parlamentar brasileiro poderia ter. A de dar a 6 ex-presidentes da República o cargo de senador vitalício. Na falta do que fazer, o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, está tentando ressuscitar uma ideia que já havia sido arquivada em 2001. A de dar a ex-presidentes da República o cargo de senador vitalício nos moldes parecidos ao que hoje é adotado na Itália. Esses senadores vitalícios poderiam discutir projetos de lei até integrar comissões temáticas no Congresso Nacional, como uma espécie de conselho, sem participar de votações de escolha de emendas nem do processo de escolha do presidente do Senado. Caso essa ideia, repito aqui, idiota, avance, o número de senadores aumenta de 81 para 87. O projeto de emenda à Constituição revelado pela revista Veja prevê dar esse privilégio a 6 ex-presidentes brasileiros: José Sarney, Fernando Collor, retirado do cargo após o impeachment em 1992, Fernando Henrique Cardoso, Dilma Rousseff, retirada do cargo após o impeachment em 2016, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Esse novo cargo já poderia ser dado a eles no ano que vem, o que poderia impedir Bolsonaro de responder a dezenas de processos em instâncias inferiores da justiça devido ao foro privilegiado que ele ganharia. E o fato de Collor e Dilma estarem nessa lista de beneficiários, mesmo tendo sofrido impeachment por crimes de responsabilidade, além de que todos teriam direito a um gabinete e diversos assessores pagos com dinheiro público, só faz essa ideia ser ainda mais absurda e ainda mais imbecil. Essa medida, além de imoral, é vista por alguns juristas como inconstitucional, pois fere diretamente uma das chamadas cláusulas pétreas da Constituição, que diz respeito justamente à escolha do parlamento pelo voto direto da população. O senador diz que essa PEC poderá ser apresentada no Congresso até o fim deste mês. As Forças Armadas finalmente entregaram na última quarta-feira o seu relatório sobre as urnas eletrônicas para o Tribunal Superior Eleitoral. Com 65 páginas, os servidores da Marinha, Exército e Força Aérea apontaram algumas melhorias que o TSE pode fazer, segundo eles, com relação à fiscalização e transparência nas divulgações dos resultados das apurações.
mas afirmou que quanto à apuração e totalização dos votos, não encontrou nenhuma anormalidade. A nota emitida pelo Ministério da Defesa neste mesmo dia ainda diz que, abre aspas, o relatório apresenta observações, conclusões e sugestões relacionadas especificamente ao sistema eletrônico de votação, conforme as atribuições definidas pelo tribunal às entidades fiscalizadoras, fecha aspas. E que, abre aspas novamente, o Ministério da Defesa e as Forças Armadas reforçam o compromisso com o povo brasileiro, com a democracia, com a defesa da pátria e com a garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, fecha aspas. O TSE, em nome de seu presidente, o ministro Alexandre de Moraes, também emitiu uma nota dizendo que recebeu o relatório com satisfação. Em suas palavras, que, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022, e que as sugestões encaminhadas para o aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas. Ainda na nota, o ministro reforçou a lisura, eficiência e total transparência da apuração e totalização de votos por meio da urna eletrônica, utilizada no Brasil desde 1996. Tal relatório das Forças Armadas, no entanto, desagradou os bolsonaristas mais doentes, que queriam imediatamente que eles dissessem o que eles queriam ouvir e que saíssem metendo bala em todo mundo, que baixassem no Palácio do Planalto e instalassem o golpe de Estado. E parece que os fracos comandantes das três forças sentiram esse baque, tendo que emitir outra nota dizendo que, abre aspas, embora não tenha apontado, não exclui a possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral de 2022. Fecha aspas. O curioso é que a urna eletrônica, como hoje a conhecemos, tão questionada por estes militares, foi desenvolvida por uma comissão técnica do TSE que juntou pesquisadores da Marinha, Aeronáutica, Exército, além do próprio tribunal em 1995. A quem nos acompanha pelo YouTube Rumble pode ler a coluna de opinião sobre esse assunto que foi publicado em nosso site. O link está na descrição deste vídeo. Para quem nos acompanha nas demais plataformas de streaming de áudio, basta acessar o podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Repetindo, podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Essa postura em cima do muro que os militares resolveram adotar só não é tão boa quanto deveria por conta do lado bolsonarista que está com eles. A todo instante, eles continuam sonhando com o famigerado golpe só porque seu mito de estimação perdeu a eleição pro Lula. Aos que ainda insistem em ficar nas ruas tomando sol, chuva e virando meme na internet, só resta que tal delírio ocorra nesta terça-feira, dia da proclamação da República, que curiosamente foi um golpe militar realizado em 1889 contra a antiga monarquia. Depois de desembolsar 44 bilhões de dólares para comprar o Twitter, o empresário Elon Musk agora está quebrando a cabeça para tornar a plataforma social lucrativa para ele e ao mesmo tempo mais atrativa para os 238 milhões de usuários ativos em todo o mundo. Uma das maneiras encontradas para atingir esses dois objetivos foi lançada nesta semana. O Twitter Blue, serviço onde o usuário poderá usar o Twitter sem tantos anúncios na sua timeline, podendo até editar tweets e é aqui onde vem a polêmica, receber seu selo azul de verificação. Tudo isso por $8 por mês ou R$40, nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália, mas somente para quem usa o aplicativo em aparelhos da Apple. Ainda não há previsão de quando o Twitter Blue estará disponível para usuários em aparelhos com Android e na versão web, nem quando essa função chegará ao Brasil. Já existe a especulação de que por aqui a assinatura fique por R$ 25,90 ao mês.
Num primeiro instante, esse selo de verificação aos usuários do Twitter Blue causou certa confusão na rede, pois muitos passaram a assinar esse serviço para se passar por perfis falsos de celebridades, como o jogador de basquete LeBron James, políticos como Donald Trump, que foi banido do Twitter no ano passado, e até de algumas empresas farmacêuticas. Até Jesus Cristo, uma página de paródia, teve o seu perfil verificado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, tem o caso do Yuri Aberto. Isso mesmo que você ouviu, Aberto. Se bem que agora ele mudou o nome para Yuri Fechado, que é uma conta de paródia do jogador Yuri Alberto, que joga no Corinthians. O próprio Elon Musk teve de avisar que essas contas teriam que deixar bem claro nas descrições de seus perfis e em seus nomes que são paródias, ou então seriam suspensas para sempre da plataforma. Devido ao aumento destas falsas contas verificadas, o Twitter foi forçado a suspender nesta sexta o lançamento global do plano para, segundo eles, resolver alguns problemas de representação. Após bolsonaristas mais doentes ficarem torcendo por sua internação no Hospital Sírio-Libanês ter sido verdade, o presidente eleito Lula do PT finalmente se apresentou à sua equipe de transição em Brasília nesta semana. E, infelizmente para muitos. Isso porque ele ainda não tem a menor ideia de como vai fazer para cumprir com suas principais promessas de campanha. A manutenção dos R$600 do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, o adicional de R$150 para famílias com crianças de até 6 anos e o aumento real do salário mínimo acima da inflação já a partir de 1º de janeiro. Sem saber como e de onde tirar todo esse dinheiro para a picanha e para a cerveja do povo, coube a ele apelar para as críticas ao teto de gastos, as metas de inflação e de estabilidade fiscal, uma vez que as contas públicas do país não estão lá tão boas e estas regras tiveram que ser aprovadas pelo Congresso durante o governo de Michel Temer para evitar um aumento descontrolado nas despesas. Tais críticas fizeram com que o dólar subisse e a Bolsa de Valores de São Paulo despencasse nessa semana. Só de valor de mercado na quinta-feira, a Bovespa perdeu 156 bilhões de reais. Repito, 156 bilhões de reais. Bilhão com B de bola. Na sexta, ela fechou o dia em alta de 2,26%, com 112.253 pontos, porém com uma queda na semana de 5%. A moeda americana, embora tenha fechado na sexta com uma queda de 1,1%, cotado a R$ 5,33, encerrou esta semana com uma alta de 5,45%, o maior aumento semanal para o dólar desde junho de 2020. Na próxima quarta-feira, será apresentado o texto base da chamada PEC da transição, que prevê retirar o pagamento de programas sociais como o Bolsa Família do teto de gastos para sempre. A licença para estes gastos pode chegar somente em 2023 a 175 bilhões de reais. Os 105 bilhões de reais que já estavam previstos em orçamento para esta finalidade serão remanejados para o pagamento do salário mínimo do ano que vem. A incerteza que os economistas tiveram com as falas do petista se fundamenta no seguinte ponto: o buraco econômico ao qual o Brasil se enfiou e ainda não saiu foi cavado graças aos governos petistas de 2003 a 2016, que, mais preocupados em gastar a rodo e menos em manter as contas em ordem, fora os trocentos esquemas de corrupção que o PT se meteu, causaram o caos econômico que ainda amargamos. Depois dessa, há quem veja no vice Geraldo Alckmin uma figura mais simpática para conduzir o país até 2026.
E se isso acontecer, de nada vai adiantar fazer o L por aí. O podcast Cafezinho volta no próximo sábado às 9 da manhã, nas mais de 20 plataformas de streaming de áudio onde estamos presentes, além dos nossos canais oficiais no YouTube e Rumble. Eu tô indo embora e a você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição.